Vamos ler a palavra de Deus agora então, em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Agora vem nos ensinar, vem nos capacitar a entendermos a Tua palavra e nós desenvolvermos, meu Deus, o tema que Tu já tem proposto como reflexão para nós e alcançarmos as verdades que Tu quer nos revelar nesta noite através dela. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, pode se assentar, você que está aqui. Eu também vou pedir a licença para me assentar aqui, para a gente começar a refletir na palavra do Senhor. Semana passada falávamos a respeito da oração, do que é e do que não é, a oração do pagão, a oração do religioso hipócrita ou daqueles que têm algum tipo de conhecimento de Deus, mas se utilizam da sua vida de oração simplesmente para promover os seus próprios interesses, e a oração dos filhos de Deus. Nós dizíamos também, é muito importante que você se lembre, que o apóstolo Paulo, assim como aqui nós fizemos leitura, ele não chama toda a comunicação com Deus de oração. Ele vai dizer aqui nesse texto que nós acabamos de fazer leitura, aquilo que já fizemos referência a semana passada, ele fala a respeito de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E eu quero já fazer a ligação com o texto do capítulo 2, versículo 5, porque o apóstolo Paulo dá a entender o seguinte para nós: nós sabemos que só há um Deus. Nós temos essa consciência, nós temos essa compreensão. A grande maioria das pessoas, ou a grande parte das pessoas, não tem essa compreensão. Então ele está falando que quem tem o privilégio de orar, ou quem tem a proeminência, e quem tem a responsabilidade, e quem tem o dever de orar, somos nós. E nós temos que olhar para essas pessoas, entendendo que mesmo que essas pessoas, sejam elas quem for, ou quem forem, estiverem se dobrando para outros deuses, e às vezes com sinceridade no coração, que às vezes a gente está muito preocupado com a teologia certa e nos esquecemos que Deus está procurando corações sinceros. Eu lembro do capítulo 10 do livro de Atos,
ali quando Cornélio fazia oração e o Senhor, vendo a sinceridade do coração dele, moveu Pedro, foi lá chamar a Pedro, e o Senhor fez Pedro ter uma visão, para que ele se dispusesse a ir até onde estava Cornélio, por causa do coração de Cornélio. Então tem muita gente, a gente precisa entender isso, e às vezes nós temos uma visão muito severa a respeito dessas pessoas que têm outras profissões de fé, e temos dificuldades de entender que essas pessoas precisam das nossas orações, não da nossa censura, não no nosso preconceito, não no nosso olhar altivo, não, é das nossas orações. Por isso ele fala, a gente sabe que só há um Deus, e só tem um mediador entre Deus e os homens, e somos nós que temos esse conhecimento, não são eles. Por isso o apóstolo vai dizer, nós temos que fazer súplicas, nós temos que fazer orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, de todos os homens. De todas essas palavras, eu não vou poder abordar a todas essas expressões de comunicação com Deus hoje. Semana passada nós falamos a respeito de oração, e hoje eu quero falar sobre intercessão. O que é intercessão? Por que nós muitas vezes temos uma dificuldade gigante de entendermos esse tema? Porque a gente coloca tudo dentro de um pacote e acha que estamos fazendo súplicas, estamos fazendo orações, estamos fazendo intercessões e ações de graça. Mas o apóstolo Paulo, várias vezes, e aqui explicitamente, ele categoriza, ele faz a divisão desse tipo de comunicação com Deus. E olha, irmãos, a intercessão talvez seja a parte menos compreendida desse tema comunicação com Deus. Como nós nos comunicamos com Deus? Por quê? Porque às vezes a gente acha que interceder é você pedir por uma pessoa. Você acha que interceder é você se solidarizar com ela, que é ótimo, né? E estar ali rogando a Deus em favor daquela pessoa. Mas a Bíblia não diz isso. Se você for ler a palavra de Deus, saber o que é intercessão, eu vou arriscar aqui dizer algo. Talvez você nunca tenha feito uma intercessão na sua vida. Você fez muitas orações, você fez muitas súplicas, talvez você já tenha feito muitas ações de graça, mas intercessão talvez não tenha feito. Porque a intercessão bíblica, ela não tem a ver com orar, tem a ver com se colocar no lugar do outro. A intercessão é um lugar que você ocupa entre Deus e a pessoa por quem você está orando. Não é simplesmente você pegar uma hora do seu dia, um momento do seu culto ou do seu devocional, ir lá e pedir por aquela pessoa alguma coisa boa. Não. Intercessão é um
lugar aonde, e é muito importante para a gente entender essa questão da oração, ou da intercessão. Sempre é bom, quando você fizer algum tipo de estudo, se você puder ter um dicionário etimológico das palavras, né? A gente perceber a etimologia das palavras. O que é a etimologia das palavras? É a história da palavra. Em algum momento houve necessidade para expressar algo, uma palavra, e aí surge essa palavra, e você, sabendo a história dessa palavra, você acaba entendendo a profundidade dela. Você não fica no raso, você não fica na superfície, que às vezes uma palavra muito utilizada acaba perdendo a força por causa do uso corriqueiro dela. E a Bíblia, quando fala em intercessão, fala de Jesus como nosso intercessor. E Jesus como nosso intercessor, ele não fez apenas uma oração, ele não rogou apenas ao Pai um momento do seu devocional, do seu culto diário. Ele se colocou no lugar daquela pessoa. Você acha que eu estou exagerando, dizendo que talvez, quem sabe, você nunca tenha feito uma intercessão? Deus se admirou com isso. Deus se admirou que num período da história de Israel não tivesse um só intercessor. Você acha então difícil isso acontecer? Lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 16, diz assim, preste atenção: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Não ter um intercessor. O que o Ezequiel fala a respeito disso? Ezequiel vai dizer lá no livro, o seu livro, capítulo 22, versículo 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem, já estou falando de Ezequiel, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Preste atenção que Deus está falando dele, não está falando do inimigo, não está falando do diabo. Para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Já são 2 períodos que Deus não acha um intercessor. Será que se Deus procurar aqui no Brasil hoje, na nossa igreja, irmãos, essa é uma reflexão que eu precisei fazer, e que eu estou pedindo para que você faça. Será que o Senhor, olhando por todas essas circunstâncias e essas situações, olhando, está achando um intercessor aqui? 2 períodos, 2 momentos da Bíblia, onde o Senhor procura e não acha um intercessor. Por quê? Porque intercessão não é oração, não é súplica, faz parte da intercessão, mas não é. Ações de graça faz parte, mas não é. A Bíblia diz sobre Jesus, e eu quero ler com você Romanos 8,34. Veja o que a Bíblia fala: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você quer ver o exemplo de intercessor? Jesus. Jesus é o intercessor. E também, em Hebreus 7,25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como é que Jesus se transformou no nosso grande intercessor? Entrando na nossa história, sentindo as nossas dores e desejando, almejando nos abençoar de maneira irreversível. Por que eu digo isso irreversível? Porque para ele não tinha mais volta. Por isso, esse texto, o versículo 5, 1 Timóteo 2,5, fala sobre Jesus como o nosso mediador. E aí, dado essa compreensão a respeito de Jesus Cristo, eu quero que você entenda o que é ser intercessor no nosso caso. Como é que a gente pode ser intercessor? Meu irmão, ser intercessor, interceder por alguém, é estar no lugar da pessoa legalmente. E mais, aí é que vem a coisa mais forte. Reivindicar a Deus aquilo que você quer para você, para Ele, e com o desejo no coração de, se assim for necessário, abrir mão de parte do que você tem para que Ele alcance aquilo que aquela pessoa precisa, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus, Ele foi intercessor perfeito, e é o intercessor perfeito. Por quê? Porque a partir do momento em que Ele veio se colocar nesse lugar de intersecção, nesse lugar onde existe a conexão com Deus, a Bíblia diz que Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Sabe o que Ele fez? Abriu mão de tudo que Ele tinha, veio aqui, e depois que Ele teve a vitória, repartiu conosco, de maneira igual, tudo o que Ele conquistou. Por isso Ele tem autoridade. A autoridade que Jesus tem, Ele tem por quê? Porque Ele não ficou apenas no discurso, não ficou apenas na verborragia. Ele fez. A intercessão é um lugar que nós nos colocamos na presença do Senhor para que aquela pessoa pela qual nós estamos intercedendo, ou aquela terra, no caso de Isaías e de Ezequiel, a gente se importe tanto, mas tanto, que nós possamos fazer como Paulo, quando ele escreveu, dizendo que estava pronto até a ser separado de Cristo, se com isso ele pudesse salvar os seus irmãos de carne, aos judeus, aos israelitas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Na maioria das vezes, quando nós pensamos que estamos intercedendo, nós estamos orando pelas pessoas, desejando algo bom para eles, mas não tem nada nosso ali.
só aquele tempo que nós dispensamos, mas porque nós já tínhamos também orado e orando pelas pessoas de uma forma que não nos custa nada, não significa muita coisa para a gente. É um pouquinho do nosso tempo, é um pouquinho do nosso devocional, é um pouquinho do nosso culto a Deus, e aí então a gente fica achando que isso é intercessão. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que intercessão é essa coisa de você se colocar, como diz lá no livro de Isaías, que nós fizemos a leitura, e também no livro de Ezequiel, tapar a brecha. Mas não é tapar a brecha, irmãos, para livrar as pessoas de coisas que o diabo vai fazer. Mas é de consequências da quebra das próprias leis do Senhor, ou dos princípios de Deus e dos seus valores. É chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu sei que essa pessoa merece. É fazer como o Daniel, se você for ler o livro de Daniel, você vai perceber lá no livro de Daniel, que Daniel não se encontrava nele falha alguma. Mas sabe como é que ele chega, se não me falha a memória, no capítulo 9, ele chega diante de Deus dizendo: Senhor, depois que ele percebe que chegou o tempo e 70 anos tinha passado, Senhor, nós pecamos, nós saímos da tua presença, nós nos desviamos de ti. Irmão, estamos intercedendo pelo Brasil mesmo? Estamos nos colocando diante de Deus como povo, como igreja, e dizendo: Senhor, tem misericórdia do Brasil? Ou a gente está assim como uma torcida para que só a gente se livre, para que a gente fique protegido e que o resto que se exploda? Por quê? Porque não faz parte da nossa fé, não faz parte da nossa igreja, não faz parte da minha denominação. Então é a ira de Deus mesmo. O Senhor, desce a lenha mesmo. Ou nós estamos como igreja nos colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, tem misericórdia do Brasil. Eu estou me colocando aqui como povo dessa nação, sentindo as dores dessa gente, sentindo as provações que eles estão sentindo, percebendo essa desgraça que está se abatendo sobre o Brasil. Senhor, me ajuda a fazer algo de efetivo, de verdadeiro, não porque alguém está fazendo, não porque eu acho que eu tenho que fazer isso direcionado e inspirado por ti. Meus amados, quando você olha para Jesus como nosso intercessor, você vê, e a Bíblia diz que nós temos que ser como Jesus, andar como ele andou. O nosso objetivo é chegarmos à estatura dele. Mas às vezes o que nos move tão somente é a nossa necessidade, são as nossas angústias, são os nossos problemas, aquilo que de fato vai atingir a gente, mas nós não conseguimos colocar, a gente se colocar nesse ponto, nessa brecha, e dizer: Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dos nossos políticos, tem piedade daqueles que estão realmente fazendo, Senhor, maldade
precisam de salvação, mas não permita que essa maldade atinja um número tão grande de pessoas. E aí, a gente vai começar a ter uma ideia do que é ser intercessor. Ser intercessor é você entrar na presença de Deus como se, preste atenção, se você estivesse salvo num lugar seguro, perfeito, maravilhosamente bem, Deus está lá, né, com a sua justiça perfeita, mandando o que realmente precisa ser mandado para que as coisas não tomem um rumo ainda pior, e lá do outro lado estão as pessoas, e aí a gente está aqui, né? Não, intercessão é você se colocar entre Deus e essas pessoas, e dizer: Deus, a mesma coisa que eu tenho, a mesma certeza da salvação, o mesmo lugar, a mesma bênção, a mesma alegria que eu tenho, eu quero que essas pessoas tenham. Eu não quero me deixar arrastar de forma alguma pela angústia deles. Eu quero que, ao contrário, eles tenham a certeza que eu tenho da tua bondade, da tua misericórdia. Por isso que a Bíblia fala que Jesus agradou o coração do Pai, porque Ele veio para se colocar entre a justiça de Deus e o castigo eterno que nos era justo. E Ele se colocou diante de Deus, preste atenção, e disse: que caia sobre mim tudo o que iria cair sobre eles. E sabe por que Ele tem autoridade sobre toda a autoridade? Porque isso não foi conversa, isso foi sincero, isso foi... O Senhor tem autoridade de ser o nosso Senhor, porque Ele se colocou na brecha eterna e fez a nossa conexão com Deus, e Deus deu um nome, segundo Filipenses, que é sobre todo nome. E nós, como igreja, estamos aqui agora, e muitas vezes a única coisa que nos motiva é o nosso próprio bem, é a nossa própria segurança. Se nós não perdermos o emprego, está bom. Se tivermos o que comer, que maravilha. Não estamos sendo intercessores. Intercessor é como se você está no lugar do outro, você sente pelo outro, você deseja aquilo que você tem, ele tenha, mas não é só uma expressão para ficar bonito, é algo que sai do seu coração, porque você realmente se importa com essas pessoas, porque você se importa com elas, assim como Cristo se importou conosco, porque esse é o verdadeiro mediador, esse é o verdadeiro intercessor, esse é o verdadeiro exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou sofrer muito, vou ficar perturbado, minhas emoções. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você: se tudo que está acontecendo no Brasil não te mexe, não te move, não te incomoda,
se isso não consegue te desinstalar e dizer: meu Deus, o que eu posso fazer? Por que eu estou usando máscara? É para me proteger ou para proteger o outro? Porque dependendo do que for, irmão, isso é só mais uma demonstração de egoísmo. Por isso eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos orar pelo nosso Brasil, sim, orar por essa, sim, mas está na hora de nós levantarmos intercessores, gente que entenda a sua posição, gente que entra na brecha, gente que se importe com aqueles que vão ser alcançados pela desgraça, e diga: Senhor, eu estou aqui por essa gente, eu estou aqui para interceder por eles, mas não como alguém que está fora dessa situação, mas alguém que está aqui, vivendo as mesmas agruras, as mesmas dificuldades, entendendo as suas demandas, porque foi isso que Jesus Cristo fez quando veio aqui nesta terra, viver do jeito que nós vivemos, sofrer do jeito que nós sofremos e passar por tudo que Ele passou. E aí você pode ter certeza de uma coisa: você vai encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida, que não é se preservar, é se entregar por causas maiores, por coisas muito mais elevadas, em nome do Senhor Jesus. Por isso, estou pedindo a você que, mais do que oração, igreja do Deus vivo, nós possamos interceder pelo nosso Brasil, nos colocarmos aqui, não como estando salvaguardados, mas como estando no meio, junto, sofrendo o que essa gente está sofrendo, clamar ao Senhor, sim, mas interceder por eles. Intercessão, se colocar no lugar deles, de verdade, e buscar aquilo que nós queremos para nós, para eles também. Oremos por isso agora. Deus, nós estamos aqui, Pai, unidos na Tua presença. Oh, Pai, nós queremos ser intercessores de verdade, não apenas ficarmos fazendo orações, ó Deus, que tem a sua importância, tem o seu lugar, mas sermos intercessores, como diz a Tua palavra, podermos, ó Deus, de verdade, com o coração sincero, se colocar, meu Deus, no lugar de que essas pessoas estão sofrendo, passando por lutas e dificuldades. Não ficar fazendo só porque os outros estão fazendo, mas fazendo, meu Deus, porque Tu nos orientou a fazer. Às vezes está mais próximo da gente do que a gente imagina, ali do lado, na mesma rua, ou quem sabe até do lado de nossa casa. Pai, nos ajuda como igreja brasileira, como igreja aqui, Senhor, em Joinville, como igreja, meu Deus, aqui nesta cidade, nesse país, nos colocarmos, ó Deus, e que Teu povo, de verdade, sejam intercessores, que quando Tu procurar, meu Deus, Tu ache em nós intercessores, gente que se importa, gente que realmente se interessa pelo bem de outros. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.